Quando a gente passa por uma mudança muito significativa internamente, que a gente começa a observar que aquele nosso eu do passado não se encaixa mais, e 99% das interações que a gente vai fazer com as pessoas, elas vão tentar buscar esse nosso eu do passado. Elas vão tentar trazer você de volta para aquela pessoa que você era ali antes dessa mudança. Faz tempo que eu não gravo aqui um vídeo longo, fiquei gravando por um tempo vídeos curtos, porque eu deixei um pouco ali a correria do dia a dia me dominar. Mas vem acontecendo um processo que eu acredito que muitas pessoas já devam ter passado. A minha mente mudou muito de 1 ano e meio pra cá. Muitas coisas que eu acreditava, minha forma de enxergar várias coisas da vida mudaram drasticamente. Parece realmente que virou uma chavinha assim na minha cabeça, que a forma que eu agia antes já não me cabe mais. Isso aconteceu comigo devido a um impacto grande que eu tive na minha vida, que foi o processo de luto, que foi a perda do meu pai há mais ou menos 1 ano e meio. Eu acredito muito, e eu enxergo isso em muitas pessoas, que quando a gente tem uma mudança muito drástica na vida, de certa forma, aquela pessoa que a gente era também morre ali, no caso de um processo de luto. Mas a gente não tem mais aquele mesmo pensamento, a gente muda muito. O luto faz você refletir muito sobre muitas coisas da vida. E eu mudei bastante. Eu até falo muito isso na terapia, que é como se eu estivesse atravessando uma ponte, e aí estou no meio dessa ponte, eu olho para trás e eu já não consigo mais voltar, porque eu não consigo me identificar com nada daquela pessoa ali de trás. E eu olho para frente e eu sinto que ainda tem outro lugar a chegar, mas eu ainda não cheguei, eu ainda estou no meio do caminho. Então, assuntos como meu lado emocional, lado religioso, a forma de pensar do que eu busco para minha vida, eu estou me reestruturando, eu estou me encaixando novamente. Claro que é difícil a gente mudar, é difícil, o corpo e o nosso cérebro também tende a tentar fazer a gente voltar, porque é mais confortável, né? Não por maldade, enfim, o cérebro ele faz as coisas que são mais confortáveis, e mesmo que não sejam coisas boas pra gente, ele tenta fazer a gente voltar para uma região mais conhecida, que ele entende que é uma região de proteção ali. Então o cérebro te coloca numa proteção, ali pelo menos o risco é calculado, vamos dizer assim. Mas quando a gente passa por esse impacto, não dá mais para voltar. Então a gente continua. E as pessoas ao nosso redor, elas sentem isso de uma forma muito impactante. E eu não vou falar de todo mundo aqui, mas na grande maioria das vezes não é porque aquela pessoa não quer ver você evoluir, não é porque aquela pessoa é ruim, não é nada sobre o que aquela pessoa quer pra você, mas aquela pessoa está muito mais acostumada com aquela sua versão anterior. É muito mais fácil aquela sua versão anterior, ela sabe lidar com aquela sua versão, e você agora, sendo uma nova pessoa, ela tenta te fazer voltar para o que você era. E isso causa um grande impacto quando a gente está fazendo algum processo de mudança. Porque no começo a gente se questiona, nossa, mas será que eu tô errada de estar fazendo isso? Será que eu tô errada de estar mudando minha opinião dessa forma? Será que eu tô errada em não me encaixar mais aqui nesse lugar? E é muito importante, eu ainda estou nesse processo, tá? Eu não vou falar que eu já passei por esse processo, enfim, faço terapia e a terapia me ajuda muito. E eu levo isso pra terapia desde quando começou toda a sessão, que é eu tentar me encaixar. Aonde de toda essa mudança, aonde de tudo que isso aconteceu, eu me encaixo agora. O que é meu e o que é o do outro. Durante esse processo eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas antes você era assim, eu sinto falta daquela Carol que era assim, enfim, assim, assado. Não é que eu deixei de ser aquela Carol, só não concordo mais com algumas coisas, eu só enxergo algumas coisas, por exemplo, religião, novamente aqui falando, de uma forma diferente. Eu gosto de criticar mais e entender mais a situação. Então é difícil a gente achar esse meio termo entre quem sou eu e quem estou me tornando, na verdade, e o tempo todo ali a sociedade, as pessoas, sua família, trabalho, amigos, te puxando para o que você era. É muito confortável a gente voltar, se a gente não tiver ali ciente
da onde nós queremos chegar, ciente que nós mudamos e não faz mais sentido. Às vezes nem estamos, na verdade, né, ciente de onde queremos chegar. Mas acho que a principal ciência que eu tenho é de que não dá mais para ser como era. Não dá mais para eu ser aquela pessoa que eu era, como por exemplo, eu era extremamente preocupada, extremamente controladora, extremamente, nossa, eu preciso saber de tudo, eu preciso que as coisas sejam feitas ali de uma forma segura para que eu me sinta confortável com a situação, eu preciso saber todos os riscos. Não dá mais, eu não consigo mais, até porque a gente não sabe realmente, não é poesia, mas a gente não sabe realmente do dia de amanhã. A gente tem certeza do hoje, e planejar é muito importante, mas a gente não pode ter certeza e nunca vai ter certeza de tudo que vai acontecer. A gente não controla nada, o pouco que a gente controla é como a gente reage às coisas que acontecem, é como a gente reage às coisas que vêm até a gente. Mas 95% das coisas a gente não controla. Então eu já não consigo mais ter aquela sensação de controle, vai ser assim, enfim. Isso de uma forma positiva, né, de deixar as coisas acontecerem, de soltar mais, deixar as coisas fluírem. Uma outra questão que mexeu muito comigo é de aceitar tudo que colocam como verdade, seja no trabalho, porque é um gestor que está falando, então eu vou aceitar, seja num dogma religioso. Isso para mim, eu acho que vem sendo uma questão muito forte, assim, que eu venho trabalhando, porque ao mesmo tempo que eu tenho o meu lado de trabalho responsável, enfim, isso não mudou, mas é a questão de nem tudo a gente precisa aceitar do jeito que a gente aceita, do jeito que a gente é tratado. E aqui já entra numa outra linha também, que é a questão de como a nossa sociedade trata ali uma pessoa que trabalha, um trabalhador, né, a classe trabalhadora, enfim. Já seria uma discussão até maior para um outro vídeo, que é um dos temas que eu ando estudando bastante. Mas tem coisas que a gente começa até a avaliar, poxa, será que eu tô certa em questionar? Será que eu tô certa em mesmo, por exemplo, eu gosto muito de frequentar a igreja católica, cresci na igreja católica, enfim, mas será que eu tô certa em ter crescido na igreja católica, gostar de ir até a missa, mas não concordar com tudo, enfim. Isso é um trabalho constante, porque senão a gente volta pro que a gente era antes. A gente volta a não questionar, a gente volta a só aceitar, mas ao mesmo tempo também eu não quero ser aquela pessoa reativa, que só critica, que só questiona. Eu quero encontrar o caminho do meio, né? Nem tanto pra cá, nem tanto pra lá. O caminho do meio. Claro que o caminho do meio vai te puxar um pouco mais, talvez ser um pouco mais questionador, ou um pouco mais, aceitar ali alguma condição, um pouco mais, mas não pode estar nos extremos, porque também não é saudável. Eu saí de um lugar ali onde que, por exemplo, eu era oprimida nessa situação. E é uma coisa muito fácil de acontecer é a pessoa mudar totalmente e ir ali para um lugar de opressor, onde o oprimido vira o opressor. Isso é até porque com um pensamento de raiva, nossa, eu fui sempre oprimida aqui, então eu vou lá e vou devolver. Esse não é o caminho saudável. A gente precisa encontrar uma linha do meio ali. Equilíbrio 100% não dá. Eu também não acredito que tenha esse equilíbrio todo, mas a gente precisa encontrar um caminho do meio de 40%, 60%, um dia 65%, 35%, 55%, 45% e assim por diante. Mas eu quis trazer essa reflexão aqui até para ouvir de vocês, né, para ler aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, de estar no momento de está se achando ali em todos os pensamentos, em todos os questionamentos que vêm na sua mente, tanto em questão religiosa, em questão de trabalho, em questão de ideais. Eu ainda estou nesse processo e é um processo lento, é um processo eu sinto que de umas 2 semanas para cá eu consegui dar uma equilibrada melhor do que, eu acho que esse caminho aqui vai ser um bom caminho para eu seguir nessa evolução, até porque nossa evolução vai ser constante, mas eu consegui organizar melhor as minhas ideias, porque antes estava muito em questionamentos e consumir muito conteúdo, às vezes também não é legal a gente sair consumindo muito conteúdo, a gente precisa processar um pouco daquilo que a gente consumiu, processar aquilo, internalizar, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, jogar para fora, enfim, e aí sim retomar ali a linha de continuar na nossa caminhada. Então eu queria trazer para vocês isso, eu acho que é sempre bom a gente refletir bastante, assim, do nosso ponto de vista, uma coisa
que é maravilhosa é que a gente pode estar sempre recomeçando. E a gente pode sempre mudar. E até o que a minha terapeuta me disse, né? Questionar é importante. É importante a gente não aceitar tudo que vem como verdade absoluta, até porque não existe muito bem essa verdade absoluta. Então é importante a gente questionar, mas é importante também a gente ter certeza de onde a gente não quer voltar e mais ou menos para onde a gente quer seguir ali de caminho, que a gente vai aprendendo durante a caminhada, mas mais ou menos o caminho que faz mais sentido comigo, o que ressoa melhor comigo, porque senão é muito tendencioso e muito fácil a gente voltar para a zona de conforto, a gente voltar porque era antes, só porque o nosso cérebro, só porque a gente se sente mais confortável naquele caos ali. Às vezes é um caos, mas a gente se sente mais confortável. Essa é a minha mensagem de hoje, essa é a minha reflexão de hoje. Então eu vou adorar aqui ler os comentários, saber de como que é a transição, se alguém já fez essa transição de mudar, sei lá, de carreira, de país, de mudar a maneira de pensar e como foi também. Se você quer continuar seguindo aqui, tendo mais acesso a esses conteúdos, eu trago às vezes assuntos de neurociência, assuntos reais de como eu superei algumas questões como a síndrome do pânico. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui falando de como que está sendo para você, de como é para você, e a gente continua conversando nos comentários. Um grande abraço, até a próxima.